Você sabia que é possível descobrir em que grau de evolução você se encontra? E ao mesmo tempo, o que ainda é necessário transformar em você para você poder evoluir de uma vez por todas e não mais precisar estar aqui na Terra? Nós conversamos em alguns vídeos anteriores e falamos sobre a grande necessidade evolutiva que todos nós temos, que é a razão pela qual nós estamos vestindo essa casquinha momentânea para evoluirmos. Nós falamos também que essa identidade que se manifesta aqui na Terra quando nós voltamos e perdemos uma grande parte da nossa consciência se chama ego ou personalidade congênita. No vídeo anterior, que eu vou colocar o link aqui embaixo, nós também descobrimos que o que você realmente é luz, mas está em busca de evoluir essa pecinha, essa pedrinha bruta aqui nas experiências da Terra. Tudo isso nós já falamos, mas hoje eu quero abordar com vocês uma forma um pouquinho mais prática, objetiva e direta, da gente começar a entender a que ponto nós nos encontramos dentro deste grande caminho evolutivo. Imagina você que em algum momento você começou de fato a encarnar aqui na Terra para buscar a sua evolução e que nesse ponto, a partir deste momento, essa identidade chamada ego, que eu adoro chamar de pedra bruta, começou a vir para lapidar os seus lados inferiores. E quando eu digo lados inferiores, eu estou falando de tendências a sentimentos, a pensamentos e a condutas que são densos ainda. São tendências que ainda ligam o nosso espírito a este planeta que tem essa tônica mais densa, que acaba sendo... Meus gatos estão aqui se matando. Que acaba sendo o cenário perfeito para vivermos as cenas, os teatros da vida e conseguirmos realmente realizar os nossos aprendizados. Parece um pouco difícil da gente acreditar que quando a gente olha no espelho e a gente vê aquele corpo esbelto de apenas 18 anos, na verdade nós temos alguns séculos ou milênios de idade. Mas sim, se você está encarnando há pelo menos desde que a Terra começou a ter um ser humano mais ou menos consciente, coloca aí alguns 1000 anos em que você vem tentando lapidar essa pedra bruta. Então, quando a gente sai desse ponto de referência que respeita apenas a idade dessa casca que você reconhece quando você vê no espelho, nós podemos abrir vários capítulos que vêm acontecendo ao longo de alguns séculos ou alguns milênios. Nós somos muito mais velhos do que a gente realmente imagina. E se nós estamos aqui na Terra, vida após vida, vindo e voltando, em prol da evolução dessa pedrinha bruta, veja que o crescimento e a evolução dessa pedrinha bruta também não respeita a idade da casca que nós conhecemos. Então, se a gente começou a encarnar na Terra em algum momento e essa pedra bruta, esse ego, ainda estava muito bruto, e a cada vida, a cada experiência que nós temos, a gente vai lapidando os lados desta pedra para que ela venha a revelar um grande diamante, para que a gente não precise mais desse veículo material para evoluirmos, vejam vocês que é como se essa pedra bruta, esse ego, estivesse passando por um longo processo de crescimento e de amadurecimento, que nos faz lembrar mais ou menos como são as fases de desenvolvimento do ser humano encarnado. Nós poderíamos dizer que esse ego vai passar por fases de maturidade, que para fins didáticos nós poderíamos chamar de infância, adolescência, fase adulta e fase de ancião. Só que nós não somos a pedra bruta, somos superioridades, somos luz. Nós experienciamos isso de forma muito real quando nós nos vemos, por exemplo, numa regressão terapêutica, numa vida espiritual, com toda a nossa consciência restabelecida. E essa luz, partes desta luz, nós já conseguimos manifestar aqui na vida na Terra, porque eu e você temos qualidades também. Nós não somos só a brutalidade de uma pedra rígida e esquisita e ruim. Nós não somos essa pedra. Nós somos uma essência. Estamos aqui na Terra para que a pedrinha bruta sirva como matéria-prima para a gente ir lapidando e transformando em um diamante. Então nós não podemos dizer que essa pedra é de todo ruim.
Nós não podemos dizer que essa pedra é de todo inferior. E é por isso que nós separamos todas essas fases de desenvolvimento como fases inferiores e superiores. Meu Deus, o que você quer dizer com isso, mano? Tá muito confuso, peraí, vamos devagar. Eu vou até traçar um paralelo entre esse conceito, que basicamente é um conceito da psicoterapia reencarnacionista, com a astrologia. A astrologia trata de signos como forças e potências que não são boas nem ruins. Ela só tem realmente uma gradação de luz e sombra. De uma forma que nós podemos pegar uma característica de uma dessas forças, como por exemplo a força de Câncer, e usá-la de uma forma positiva ou negativa. Para as fases do ego é basicamente a mesma coisa, porque termos um ego infantil não é de todo ruim. Nós precisamos, na verdade, sabermos transmutar o que é de negativo de estar numa fase infantil para o que é de positivo numa fase infantil superior, digamos assim. É por isso que nós podemos separar toda a evolução de um ego em um ego infantil superior ou inferior, um ego adolescente superior ou inferior, um ego adulto superior ou inferior e um ego ancião. Quando esse ego perpassa por todas essas fases inferiores e consegue manifestar a superioridade destas fases aqui na Terra, inclusive chegar ao ego ancião, é como se nós já tivéssemos lapidado toda essa pedra bruta. É como se nós tivéssemos evoluído esse ego finalmente e não precisemos mais das circunstâncias da Terra, do nosso corpo material, para continuarmos a evolução aqui. E nós podemos pensar até em alguns exemplos de seres encarnados que já alcançaram o ego ancião, como por exemplo Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Chico Xavier, próprio Jesus, que é o grande exemplo de evolução que nós temos, além de outras pessoas que estão por aí já executando este ego ancião. Então, como é que eu faço para entender em que fase de ego eu estou? Nós precisamos basicamente pensar no que é estereotipicamente ser uma criança, ser um adolescente, ser um adulto ou um ancião. E ali nós veremos gradações de comportamentos, gradações de sentimentos, gradações de pensamentos que serão basicamente nosso ego infantil inferior, superior e por aí vai. Por exemplo, vamos pensar no que há de negativo, pesado, denso, ruim em um ego infantil. A tendência à birra, a ficar emburrado quando está frustrado, não se comprometer com seriedade com a rotina, medo de rejeição, medo de estar desprotegido, ter dependências emocionais muito profundas. Essas são características de pessoas que estão predominantemente com o ego infantil aflorado. Este ego precisa passar por um trabalho de amadurecimento, de mudanças de crenças, para que ele vá amadurecendo essas tendências. Ah, Ana, então quer dizer que se eu tenho a tendência à mágoa, eu sou o ego infantil inferior e eu tô no início da evolução dessa pedra bruta. Eu tenho que virar todos esses outros egos para evoluir. Não. Se nós formos fazer uma análise de várias partes do nosso eu, nós veremos que existem características que estão em fases diferentes. Isso significa que aquelas características ainda precisam passar por certas mudanças para amadurecerem para fases subsequentes. Mas quando nós fazemos uma análise do nosso eu de forma geral, nós conseguimos sim encontrar em que fase nós estamos predominantemente. Isso significa que se nós estamos predominantemente numa fase adolescente inferior, significa que nós ainda precisamos passar por um amadurecimento para nos tornarmos adulto inferior ou até mesmo ancião de uma vez só, o que é mais difícil, porque afinal de contas a evolução é um processo. A sociedade brasileira ela é quase totalmente, predominantemente de egos infantis inferiores e adolescentes inferiores. O que a gente precisa fazer para transmutar essas coisas? Nós precisamos olhar para a luz desses egos. O que existe no ego infantil inferior, por exemplo, que eu posso transformar no infantil superior? O que há de bom em ser uma criança? O dinamismo, a alegria, a despretensão, a sinceridade dos sentimentos, a flexibilidade, a fácil adaptação a contextos diferentes. Nós podemos sim ativar as nossas superioridades aqui. E nós conseguimos sim usar estes egos de forma superior. Exemplo, o ego adolescente inferior, com a rebeldia, com a teimosia,
com a necessidade de autoafirmação, com a tendência de achar que tudo se conquista na base da agressividade e da briga, do eu tenho razão. Isso pode ser transformado numa força amorosa de transformação, porque o mundo precisa dessa força transformadora do adolescente superior, que tem vontade de transformar o mundo, que tem vontade de fazer a diferença, mas que vai fazer isso de forma amorosa, pacífica, criativa. O ego adulto inferior, aqueles egos que têm a tendência a levar as coisas tão a sério que não se permitem se divertir, eles não se permitem aflorar o lado superior da criança. Então são pessoas que veem tudo com muita rigidez, seriedade, assumem muitos compromissos, acham que tudo precisa ser feito nos mínimos detalhes. São pessoas que têm muita impaciência com quem está no adolescente, na infância. São pessoas mais ranzinzas, mais críticas, que se cobram muito e cobram muito do outro. Como usar a luz do adulto inferior para fazer a diferença na Terra, de uma forma a auxiliar aqueles que ainda não alcançaram essa maturidade a também crescer. Quando nós aprendemos a manifestar a luz de todas essas três fases que nós estamos tentando alcançar ao longo desses séculos ou milênios, nós chegamos ao ego ancião, que tem uma paz de espírito aqui na Terra. Ele sabe, ele conhece os sentimentos da Terra, ele sabe que todo mundo tem as suas fases, os seus momentos. Ele já viveu de tudo, então ele sabe que não adianta perder a paciência ou se tirar do seu estado de espírito de paz por coisas pequenas. Ele consegue olhar para as pessoas que ainda estão com a maturidade menor e dar risada daquilo, como quem vê uma criança brincando com uma borboleta no jardim. É nesse ego ancião que nós queremos todos chegar, e não é tão difícil a gente realizar isso. Basta que nós passemos a nos conhecer de forma verdadeira, olhar para a nossa pedra bruta e possamos entender como melhorar esses traços que ainda são infantis, ainda são adolescentes, ainda são adultos inferiores. Nós conseguimos, por meio da nossa luz, transmutar todas essas inferioridades do ego. Tudo começa pela nossa mudança de pensamento. É ali que nós faremos a diferença na nossa vida e na vida de todas as pessoas que estão à nossa volta. Gostou? Então curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva neste canal, porque eu preciso muito da sua ajuda para que esse trabalho continue a acontecer e chegue cada vez mais para quem precisa desse autoconhecimento, desse despertar da consciência. Um beijo.